Quero que você respire fundo e se prepare para mergulhar em um mapa oculto do sistema monetário global. Não se trata de teorias da conspiração ou manchetes alarmistas. É engenharia financeira à vista de todos, operando a cada segundo enquanto compramos café, pagamos aluguel ou verificamos nossas economias. Imagine uma corrente subterrânea que movimenta preços, salários e ativos sem que você perceba. Um mecanismo tão antigo quanto o próprio dinheiro, agora acelerado pela tecnologia digital. Cada vez que as grandes potências ajustam suas políticas monetárias, nós, cidadãos, vemos os preços dos imóveis subirem, os preços da energia ficarem mais caros e os salários reais praticamente congelados. Essa crescente diferença entre o que você ganha e o que precisa para manter seu padrão de vida tem uma explicação concreta, uma lógica que você descobrirá hoje. Os Estados Unidos têm uma dívida nacional superior a 35 trilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, se você empilhasse notas de 100 dólares, a torre alcançaria além da órbita dos satélites. Pagar esse valor tradicionalmente seria impossível. Então, como eles fazem isso? Por meio de um método quase invisível que reduz o peso real dessa dívida sem anunciar falências ou inadimplências. É como abrir um pequeno buraco no casco de um navio e nos convencer de que o nível do oceano está subindo e não que o navio está afundando. Prepare-se para entender o truque que permite a uma superpotência liquidar sua dívida enquanto a maioria mal percebe o movimento. Se você se sente pronto para assumir o controle de suas finanças pessoais, escreva nos comentários: "Nada me impede, tudo me impulsiona". Essa declaração é o seu primeiro passo em direção à clareza financeira. Vamos começar com uma ideia fundamental. Imagine que existe apenas uma nota de 100 dólares no mundo inteiro. Com essa única nota, você pode comprar exatamente 1000 laranjas por ano. A relação é perfeita. Uma nota equivale a 1000 laranjas. Agora imagine que alguém em posição de autoridade imprime uma segunda nota idêntica. De repente, há duas notas buscando as mesmas 1000 laranjas. O que acontece? Cada nota agora só pode comprar 500 laranjas. O valor nominal ainda é de 100 dólares, mas seu poder de compra foi reduzido pela metade. Este princípio explica a mecânica básica da inflação monetária. Imprimir mais papel não cria riqueza real. Simplesmente dilui o valor de cada unidade existente. Quando um governo enfrenta montanhas de dívidas, pode escolher dois caminhos: cortar gastos drasticamente e aumentar os impostos a níveis confiscatórios, ou expandir a base monetária de forma controlada. Historicamente, todos escolheram a última opção. Em termos práticos, significa o seguinte: se os Estados Unidos devem 10 trilhões de dólares hoje e permitem que a inflação acumulada atinja 50% em uma década, esses 10 trilhões ainda serão 10 trilhões no papel, mas seu valor real em bens e serviços será equivalente a 6,6 trilhões em dólares atuais. Os credores cobrarão o valor nominal, mas com esse dinheiro comprarão muito menos. É uma desvalorização sem decreto oficial. Durante a década de 1970, os Estados Unidos enfrentaram uma inflação anual superior a 10%. Um dólar de 1970 valia apenas 36 centavos em 1980. Aqueles que haviam emprestado dinheiro ao governo receberam suas notas de volta, apenas para descobrir que seu poder de compra havia evaporado. Esse é o velho truque aplicado com precisão cirúrgica. Se esta análise ressoou com você e você quer mais conteúdo como este, inscreva-se no canal. Toda semana desvendamos mais um segredo do sistema financeiro global. O cenário contemporâneo evoluiu em direção ao digital. As stablecoins representam um novo campo de batalha monetário. Empresas como Tether e Circle emitiram mais de 150 bilhões em tokens digitais atrelados ao dólar americano. Cada token promete valer exatamente $1, lastreado por reservas que incluem dinheiro, títulos do tesouro e outros ativos de alta liquidez.
Aqui está o detalhe crucial. Aproximadamente 80% das reservas da Tether estão investidas em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Isso significa que cada vez que alguém em Singapura, Nigéria ou Brasil compra tokens USDT para negociar criptomoedas, está indiretamente financiando a dívida americana. É um sistema brilhante para levantar capital global sem passar pelos canais tradicionais de investimento estrangeiro. As stablecoins funcionam como pequenos portos de exportação inflacionários. Quando o Federal Reserve expande a oferta de moeda, parte dessa liquidez é canalizada para esses tokens digitais, que circulam em 200 países simultaneamente. O efeito inflacionário é distribuído globalmente em milissegundos. Um trabalhador em Bangkok que recebe embate, mas usa USDT para poupar, está absorvendo uma fração microscópica da diluição monetária do ZEWA. O colapso do Silicon Valley Bank em março de 2023 expôs a fragilidade do sistema. O Circle detinha 3 bilhões de dólares naquele banco. Quando ele entrou em colapso, o token USDC perdeu temporariamente sua paridade, caindo para 87 centavos. Por 48 horas, o pânico tomou conta dos mercados de criptomoedas. Bilhões fugiram para outras alternativas. A confiança, o elemento intangível que sustenta todo o sistema monetário, mostrou seus limites. Jeremy Allaire, CEO do Circle, teve que garantir publicamente a todos que todos os fundos estavam seguros e que o lastro permanecia 100%. Os reguladores intervieram para evitar um efeito dominó. A crise foi contida, mas a lição permaneceu. Esses instrumentos digitais dependem de promessas, auditorias e, em última análise, do funcionamento perfeito do sistema bancário subjacente. Se você está começando a ver o dinheiro de uma perspectiva completamente nova, deixe um comentário. Aceito o sucesso e a felicidade na minha vida. Essa afirmação conecta você às decisões certas. A inflação não se manifesta uniformemente em toda a economia. Ela tem fases, ondas, que primeiro afetam determinados setores e depois se espalham para os demais. Entender esse fluxo temporal é essencial para proteger seus ativos. Fase 1. Expansão monetária. O Federal Reserve injeta liquidez comprando títulos ou cortando as taxas de juros. Esse novo dinheiro entra primeiro nos mercados financeiros. Investidores institucionais, fundos de hedge e bancos de investimento recebem acesso preferencial. Com essa liquidez, eles compram ações, títulos corporativos e imóveis comerciais. Os preços desses ativos sobem rapidamente. Fase 2. Efeitos sobre os ativos tangíveis. 6 a 12 meses depois, a onda atinge imóveis residenciais, matérias-primas e metais industriais. Um apartamento que custava $300 mil agora é vendido por $400 mil. Não porque seja melhor construído, mas porque há mais dinheiro buscando o mesmo estoque limitado. Fase 3. Bens de consumo. Finalmente, entre 12 e 24 meses após a injeção inicial, a inflação atinge sua cesta de compras: pão, leite, gasolina, eletricidade. Quando o cidadão médio sente o impacto, os primeiros na cadeia já ajustaram suas carteiras e protegeram seu patrimônio. Veja os dados do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. Entre 2020 e 2023, os preços dos alimentos subiram 23% no acumulado. Os preços da energia elétrica aumentaram 38%. Enquanto isso, o salário médio por hora cresceu apenas 14% no mesmo período. A matemática é brutal. Você perdeu 9 pontos percentuais de poder de compra em bens básicos. Agora compare isso com os ativos financeiros. O índice S&P 500 subiu 42% no mesmo período. Aqueles com capital investido em ações não apenas preservaram seu patrimônio, como o multiplicaram em termos nominais. Aqueles que economizaram apenas em dinheiro viram seu dinheiro desaparecer silenciosamente. O Fed de St. Louis publicou um estudo em 2022 mostrando que os 50% mais pobres dos americanos gastam 60% de sua renda em necessidades básicas: alimentação, moradia, transporte. Os 10% mais ricos gastam apenas 30% nessas categorias. Quando a inflação atinge o básico primeiro, adivinhe quem sofre mais. Se você reconhece que merece prosperidade e está disposto a trabalhar por ela, compartilhe nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Essa mentalidade é o ponto de partida.
Nas reuniões do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, você nunca ouvirá a palavra desvalorização aplicada às políticas dos Estados Unidos. Em vez disso, eles usam termos técnicos: flexibilização quantitativa, reequilíbrio de portfólio, normalização monetária, flexibilização do crédito. A linguagem cria distanciamento emocional. Soa profissional, comedido, quase científico. Mas a essência permanece idêntica às desvalorizações cambiais dos séculos passados. Quando a Espanha inundou a Europa com prata americana no século XVI, os preços quadruplicaram em 50 anos. Quando a República de Weimar imprimiu marcos descontroladamente em 1922, um pão custava 1 bilhão de marcos. Extremos diferentes, mecanismo idêntico. Os Estados Unidos aplicam esse método com sofisticação institucional. Não anunciam um decreto de desvalorização. Simplesmente mantém as taxas de juros abaixo da inflação por anos. Se a inflação for de 6% e os títulos do Tesouro pagarem 4%, os compradores perdem 2 pontos por ano em termos reais. Multiplique isso por trilhões de dólares em dívida e você terá centenas de bilhões em economias anuais do governo. Carmen Reinhart e Kenneth Rogoff, economistas de renome mundial, publicaram um estudo intitulado Repressão Financeira Redux, documentando como as economias avançadas usaram a inflação controlada para reduzir a dívida após a Segunda Guerra Mundial. Entre 1945 e 1980, os países desenvolvidos liquidaram aproximadamente 40% de sua dívida pública por meio de taxas de juros reais negativas sustentadas. O mecanismo atual é mais sutil, mas igualmente eficaz. Mantenha a inflação entre 3% e 5% ao ano, ofereça títulos a 2% ou 3%, permita que aposentados e poupadores conservadores financiem seu déficit, perdendo gradualmente o poder de compra. Em 20 anos, você terá reduzido o peso real da dívida sem uma única manchete catastrófica. Se você está assistindo até aqui neste vídeo, é porque realmente se importa com seu futuro financeiro. Não receba apenas as informações. Inscreva-se para receber estratégias que o manterão à frente do sistema. Enquanto o mundo digital domina as manchetes, algo acontece silenciosamente nos cofres subterrâneos dos bancos centrais. O ouro, aquele metal ancestral que nossa era tecnológica declarou obsoleto, está sendo acumulado em ritmo recorde. De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, os bancos centrais compraram 1.136 toneladas em 2022, o maior número em 55 anos. A China aumentou suas reservas oficiais em 62 toneladas naquele ano, mas analistas independentes estimam que as compras reais podem ultrapassar 300 toneladas, se incluirmos as aquisições não declaradas. A Rússia acumulou mais de 2.000 toneladas antes das sanções ocidentais de 2022. A Turquia adicionou 148 toneladas. Índia, Egito, Catar, todos estão comprando. Por quê? Porque o ouro é o único ativo monetário que não é responsabilidade de ninguém. Um título depende do pagamento do emissor. Uma moeda depende da disciplina fiscal do governo. O ouro simplesmente existe, com valor intrínseco baseado em sua escassez física e demanda milenar. Em termos de estratégia pessoal, isso se traduz em uma lição prática. Mantenha entre 5% e 15% dos seus ativos líquidos em ativos não garantidos. Pode ser ouro físico, prata ou até mesmo Bitcoin, que alguns consideram ouro digital, embora sua volatilidade e curto histórico o tornem mais especulativo. O segredo é ter algo que não entra em colapso se um banco falir, se um governo imprimir sem limites ou se uma moeda digital perder sua paridade. Durante a crise financeira de 2008, com a quebra do Bear Stearns e do Lehman Brothers, o ouro subiu de $700 a onça para $1.900 em 3 anos. Não porque o ouro criasse valor, mas porque representava um porto seguro quando a confiança no sistema bancário evaporou. Se você sentir que sua mentalidade em relação ao dinheiro está mudando, escreva nos comentários: "Sou próspero e atraio riqueza". Declare isso com convicção. Agora chegamos às suas finanças pessoais, onde essas forças macroeconômicas se tornam decisões diárias. A primeira mudança mental é parar de pensar na renda nominal e se concentrar exclusivamente no poder de compra real.
Seu cérebro vê um aumento salarial de 5% e sente progresso. Você comemora com sua família, talvez se dê um pouco de luxo. Mas se a inflação foi de 7% naquele ano, você na verdade perdeu 2 pontos de poder de compra. Você está trabalhando mais ou mais, mas pode comprar menos bens e serviços. Essa é a ilusão monetária, o truque psicológico que permite que a desvalorização passe despercebida. Calcule sua inflação pessoal. Considere suas despesas fixas, aluguel ou hipoteca, serviços públicos, alimentação, transporte, seguro. Compare o que você pagou há 2 anos com o que pagou hoje pelas mesmas coisas. Esse é o seu índice real, não o publicado pelo governo. Muitos descobrem que sua inflação pessoal excede a média oficial em 3 ou 4 pontos. Uma família no Texas documentou suas despesas mensais essenciais. Em janeiro de 2021, eles gastaram $2.800. Em janeiro de 2023, o número havia subido para 3.600, um aumento de 28%. A receita cresceu 17% no mesmo período. Déficit líquido, perda de 11 pontos percentuais. Para recuperar terreno, você precisa de uma estratégia tripla. Primeiro, otimize implacavelmente as despesas básicas. Renegocie o seguro anualmente. Troque de operadora de telefone e internet, aproveitando as ofertas para novos clientes. Compre proteína quando estiver em promoção e congele-a. Esses são pequenos detalhes que, quando combinados, podem render de $500 a $1.000 por ano. Segundo, aumente estrategicamente a renda ativa. Se o seu empregador não ajustar os salários pela inflação, documente seu valor com métricas concretas e solicite uma revisão. Caso contrário, desenvolva uma habilidade secundária que você possa monetizar: consultoria, design, programação ou tradução. Plataformas como Upwork ou Fiverr permitem acesso a um mercado global, onde você pode cobrar em dólares ou euros, enquanto seus custos estão na moeda local. Terceiro e mais importante, transforme parte da sua renda ativa em renda passiva. É aqui que a verdadeira magia da liberdade financeira acontece. Renda ativa significa trocar tempo por dinheiro. Você trabalha 1 hora e recebe $40. Você para de trabalhar e os dólares param. Renda passiva significa que os ativos estão trabalhando para você continuamente, mesmo enquanto você dorme, viaja ou cuida da sua família. Warren Buffett explicou desta forma: se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalhará até morrer. Esta não é uma frase motivacional vazia, é pura matemática. Seu tempo é finito. Um dia tem 24 horas. Se sua única renda depende da sua presença física e mental ativa, você atingiu o teto do seu potencial econômico. Vejamos um caso específico. Maria é designer gráfica freelancer. Ela cobra $50 por hora. Se ela trabalha 40 horas por semana, ela gera $8.000 por mês. Uma renda excelente, mas completamente atrelada ao seu tempo. Um mês de férias significa renda zero. Uma doença prolongada a deixa sem fluxo de caixa. Maria decide criar um curso em vídeo ensinando design de logotipo. Ela investe 100 horas gravando, editando e lançando o curso na plataforma. Ela vende por $97. No primeiro mês, ele vende 12 cópias, $1.164. No segundo mês, 20 cópias, $1.940. Após 1 ano, ele vendeu 300 cópias sem tocar no material original. $29.100 de renda passiva por 100 horas de trabalho inicial. Sua taxa efetiva subiu para $291 por hora trabalhada. Esse é o poder da renda desacoplada pelo tempo. Agora imagine que ele também compra 2 títulos corporativos que pagam $700 em juros anualmente. Adicione ações com dividendos que contribuem com $500 por mês. Ele aluga um quarto em sua casa por $800 por mês. De repente, sua estrutura de renda mudou. Renda ativa, $6.000 por mês, trabalhando 30 horas por semana. Renda passiva, $2.400 por mês em média. Dividendos, $500. Juros do título, $60. Aluguel, $800. Total mensal, $9.760, com 30% vindo de fontes passivas.
Agora você pode reduzir suas horas de trabalho ativas, tirar um mês inteiro de folga do estresse ou reinvestir essa renda passiva em novos ativos que gerem mais dinheiro. Uma única fonte de renda é como um castelo com apenas uma entrada. Se essa entrada estiver bloqueada, você fica preso lá dentro, sem provisões. Diversificação não é opcional, é engenharia de sobrevivência financeira. Estatísticas do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostram que o trabalhador médio muda de emprego 11 vezes durante sua vida profissional. Demissões, reestruturações, automação, crises no setor. Se sua única fonte é o salário de uma empresa, você está a uma decisão corporativa de distância do abismo financeiro. Crie pelo menos 3 fontes de renda. A primeira pode ser seu emprego ou negócio principal. A segunda, alguma renda passiva baseada em suas habilidades. Um curso online, um e-book, um aplicativo, uma assinatura. A terceira, investimentos financeiros. Ações que pagam dividendos, títulos, imóveis, fundos de índice. Um estudo de Thomas Corley com milionários que fizeram fortuna revelou que 65% tinham pelo menos 3 fontes de renda antes de acumular seu primeiro milhão. 45% tinham 4 fontes, 29% alcançaram 5 ou mais. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Comece estabilizando sua primeira fonte. Quando ela estiver funcionando no piloto automático, invista energia no desenvolvimento da segunda. Quando ambas estiverem previsíveis, abra a terceira. É uma construção gradual, não uma explosão da noite para o dia. Se você quiser aprender passo a passo como construir cada uma dessas fontes de renda, inscreva-se no canal. Os próximos vídeos mostrarão exatamente como criar sistemas de renda passiva do zero. A inflação destrói poupadores e recompensa tomadores de empréstimo inteligentes. Essa frase pode parecer contraintuitiva, mas é matemática irrefutável. Se você deve $200 mil em uma hipoteca com taxa fixa de 4% e a inflação média é de 6% ao ano, você está pagando pela sua casa com dinheiro que vale menos a cada ano, enquanto o seu salário provavelmente aumenta com a inflação. Em termos reais, sua dívida está sendo reduzida sem que você faça pagamentos adicionais. É o mesmo truque que os Estados Unidos usam em todo o país. A chave está na palavra inteligente, dívida produtiva que gera um retorno acima do seu custo, não dívida de consumo que apenas drena seu fluxo de caixa. Para transformar a inflação em uma aliada, você precisa de ativos que ajustem seus preços ou renda para cima quando a maré monetária sobe. Imóveis em mercados de alta demanda são um exemplo clássico. Se você comprar um apartamento hoje por $300 mil e em 5 anos ele valer $400 mil devido à inflação, seu patrimônio líquido terá crescido 33% nominalmente. Se você comprou com uma entrada de 20% e uma hipoteca de 80%, seu retorno sobre o capital investido é muito maior. Empresas com poder de precificação também flutuam com a inflação. A Coca-Cola pode aumentar o preço de suas bebidas quando os custos aumentam. A Microsoft ajusta as assinaturas do Office anualmente. As empresas de serviços públicos regulamentadas têm fórmulas de ajuste automático. Quando a inflação acelera, suas receitas aumentam paralelamente. Evite títulos de longo prazo com taxa fixa durante períodos inflacionários. Um título de 30 anos com pagamento de 3% ao ano é devastador se a inflação atingir uma média de 5% naquela década. Você perde 2 pontos a cada ano em termos reais. Em vez disso, opte por títulos indexados à inflação, como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, TIPS, que ajustam seu principal com base no IPCA. O ouro historicamente preserva o poder de compra durante longos ciclos inflacionários. Seu preço médio em 1970 era de $35 a onça. Em 1980, havia subido para 612. Ajustado pela inflação, ele preservou o valor à medida que os títulos e o dinheiro se liquefaziam. Agora chegamos à regra que sustenta todas as outras: liquidez estratégica combinada com uma visão de longo prazo. Esses 2 elementos parecem contraditórios, mas são complementares. A liquidez lhe dá a capacidade de reagir quando surgem oportunidades ou crises. Uma visão de longo prazo evita vendas por pânico durante turbulências inevitáveis. Um fundo de emergência não é opcional,
é a base da sua solidez financeira. A recomendação padrão é de 6 meses de despesas essenciais em dinheiro ou equivalentes de caixa ultralíquidos. Se você é autônomo ou sua renda é variável, aumente para 12 meses. Essa reserva permite que você respire durante uma demissão inesperada, uma doença ou uma crise familiar. Sem ela, qualquer contratempo o obriga a vender investimentos no pior momento possível ou a se endividar a taxas exorbitantes. A JP Morgan Asset Management publicou um estudo sobre o comportamento do investidor. Aqueles sem um fundo de emergência venderam ações durante crises do mercado com 20% mais frequência do que aqueles com liquidez suficiente. O resultado, eles perderam recuperações subsequentes e sofreram perdas desnecessárias. A paciência é sua vantagem competitiva contra o ruído constante do mercado. Toda semana, uma nova manchete alarmista aparecerá. Crash está chegando, bolha prestes a estourar, crise iminente. Algumas serão verdadeiras, a maioria não. Distinguir entre as duas é praticamente impossível em tempo real. A solução não é prever todas as mudanças do mercado, mas construir uma carteira que sobreviva a múltiplos cenários. Isso significa diversificação real, geográfica, setorial, de classe de ativos. Parte em ações de países, parte em mercados emergentes, parte em títulos, parte em commodities, parte em dinheiro. Se um setor entrar em colapso, os outros amortecem o impacto. Defina seu plano com antecedência e anote-o. Qual porcentagem você alocará para cada categoria? Em que circunstâncias você fará o rebalanceamento? Quais são suas metas de 5, 10, 20 anos? Quando uma crise chegar e sua amígdala começar a gritar "venda tudo", você pegará aquele documento e se lembrará por que está fazendo o que está fazendo. O que você acabou de ler é mais do que informações financeiras. É um mapa de navegação para águas turbulentas que só ficarão mais agitadas nos próximos anos. A dívida dos Estados Unidos continuará a crescer. As políticas monetárias continuarão a oscilar entre expansão e contração. As crises surgirão de maneiras que não antecipamos hoje. Mas agora você entende a mecânica subjacente. Você vê como a desvalorização silenciosa opera sem decretos oficiais. Você entende que as moedas digitais não são tecnologicamente neutras, mas sim ferramentas de exportação monetária. Você sabe que a inflação vem em ondas e você pode se posicionar para a fase correta de cada uma. Sua salvação não virá de esperar que os governos mudem suas políticas, virá da construção do seu próprio sistema econômico pessoal. Múltiplas fontes de renda, ativos que flutuam com a inflação, liquidez para crises e uma visão para oportunidades. Não é rápido, não é espetacular. É uma rotina disciplinada de ajustar orçamentos, pesquisar investimentos, aprender continuamente e ser paciente quando todos os outros entram em pânico. Mas essa rotina chata e constante é o único caminho comprovado para a verdadeira independência financeira. O jogo monetário global continuará com ou sem a sua participação consciente. A diferença está em se você será um espectador passivo assistindo ao seu poder de compra desaparecer ou um participante ativo que entende as regras e as usa a seu favor. Você já deu o primeiro passo, entender que o sistema existe e como ele funciona. O próximo passo é agir com base nas informações que você possui agora. Porque no mundo do dinheiro, conhecimento sem ação é mero entretenimento intelectual. O verdadeiro poder surge quando você transforma a compreensão em decisões concretas. Você decide se esta mensagem continua sendo uma informação interessante que você esquecerá amanhã ou se ela se torna o ponto de virada em que você assume o controle do seu destino financeiro. A diferença entre os dois caminhos não são as suas circunstâncias atuais, é a sua próxima decisão. A mudança começa na sua mente disciplinada, porque entender o jogo do dinheiro é em si a verdadeira liberdade. Se você chegou até aqui, significa que está pronto para mais. Deixe um comentário abaixo para ver qual dessas estratégias você implementará primeiro, e não se esqueça de se inscrever. No próximo vídeo, revelaremos os primeiros sinais da próxima crise financeira e como se posicionar antes que ela aconteça. Nos vemos do outro lado.